De que lado você está? Para muitas pessoas isso não faz diferença. Cada época elas estão de um lado. Dependendo de seus interesses, elas mudam de lado com muita facilidade. Mudam de opinião, mudam seus princípios, permitem que suas convicções sejam mudadas e acabam por não terem uma personalidade firme e forte para sustentarem do lado certo da vida. É muito evidente que essa vida tem lados. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem o lado dos bons e tem o lado daqueles que são pessoas más. A pergunta então é: de que lado você está? Você precisa definir isso enquanto está vivo, porque depois que morrermos, não vai adiantar querer mudar de lado, pois a decisão já foi tomada aqui enquanto havia consciência e oportunidade. No final de todas as coisas, nós seremos separados. Queira você ou não, acredite você ou não, isso vai acontecer. Então é melhor pensar nisso hoje, agora, e tomar uma decisão. Lembre-se, ninguém fica em cima do muro. Quem pensa estar em cima do muro é porque não escolheu o lado melhor, não escolheu o lado do bem. Hoje em nossa devocional, vamos falar da separação final do joio e do trigo, dos bons e dos maus, daqueles que são do bem e daqueles que são perversos. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo aqui, e vamos para mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A de hoje o tema será: de que lado você está? Vamos ler a Bíblia? O texto será Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Irmãos e irmãs, aqui no capítulo 20 do livro de Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão que realmente nos dá a entender que será do fim de todas as coisas. A princípio, ele fala da prisão do diabo por 1000 anos e de um governo do Senhor e de seus filhos aqui na terra. Após esses 1000 anos, o diabo haverá de ser solto e enganará muitas pessoas. Mas depois virá um fogo do céu e destruirá todas as suas obras e o devolverá para o lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta, que também foram lançados para este lugar, conforme vimos nos capítulos anteriores. Após isso, João viu o Senhor assentado em um grande trono branco, conforme lemos nos versículos iniciais aqui da devocional. E isso é o que nós entendemos como o juízo final. Todos os mortos ressuscitaram. Primeiro, os que estavam com os nomes escritos no livro da vida. Depois, aqueles que morreram em adoração à besta e ao diabo. E agora, todos haveriam de ser julgados diante da presença do Senhor nesse trono branco. Os que fizeram o bem, conforme estava registrado no livro, iriam para a salvação eterna, mas os que não estavam ali inscritos seriam lançados juntamente com o diabo no lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia chama isso de a segunda morte. E também nos diz que ali eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Misericórdia, irmãos. Então, pelo que entendemos, haverá somente 2 lados, ou seja, o da salvação e o da perdição e sofrimento eternos. Por isso, o tema dessa devocional é uma pergunta: de que lado você está?
E não adianta falar que isso quem vai decidir é o Senhor. Não, não. Deus já decidiu quem ele vai levar para junto dele. Serão aqueles que aceitarem seu Filho Jesus como Salvador e seu justificador, como aquele que pode perdoar os seus pecados e fazê-los nascer de novo. É aqui que decidimos, não é depois da morte, não será na hora do julgamento. Senão, ficaria até fácil, né, irmãos? Pois lá nós vamos ver os ímpios sendo lançados no fogo eterno. Então, só iríamos decidir por medo e pavor. Mas aqui, enquanto vivos, nós podemos decidir por temor e por amor ao Senhor, o nosso Deus. Então, não fique em dúvida, não fique em cima do muro. Decida o lado de Cristo, decida o lado do bem, decida entregar sua vida ao Senhor Jesus e ser mais do que vencedor nele, e ser perdoado dos seus pecados e justificado diante da presença do Senhor. Ninguém de nós, por nós mesmos, teremos condições de comparecer diante do trono do Senhor e ganharmos a salvação, pois não somos justos, não temos justiça em nós. Somente Jesus é o justo e é Ele quem pode nos justificar diante de Deus Pai, o justo juiz. Somente debaixo do sangue de Jesus é que poderemos ser contemplados pelos olhos do Senhor, o nosso Deus, o justo juiz. Amém? Então, de que lado você vai querer ficar? Decida isso hoje, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor e logo depois nós vamos fazer o nosso momento de intercessão. Orem comigo, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus nós te agradecemos por esse tempo aqui, Pai, de aprendizado da palavra e de oração. Aprendemos hoje que precisamos decidir o nosso lado enquanto estamos aqui vivos. Vai haver, Pai, um grande julgamento do trono branco no final de todas as coisas, meu Pai. E aqueles que estiverem com o nome no livro da vida serão salvos do lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo, seus anjos, a besta e o falso profeta. Senhor nosso Deus e Pai, nos ajude a estarmos do lado do bem. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e escreva o nosso nome no livro da vida, que é o que vai, ó Deus, nos dar a salvação no dia do juízo que o Senhor abrir o livro, Senhor, e verá o nosso nome escrito pelas tuas mãos e pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim oramos que o meu irmão e a minha irmã possam decidir a seguir a Cristo e, ó Deus, não ficar em cima do muro, mas ter o lado certo, o lado do bem, o lado de Jesus, o lado de Deus. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus, que haja a tua paz, a tua bênção e a tua força para tomarmos essa decisão enquanto estivermos vivos aqui. Paizinho querido, em nome de Jesus também queremos orar por aqueles que estão, Deus, adoentados. Entregamos em suas mãos aqueles que estão, ó Deus, tristes e abatidos, derrotados, deprimidos dentro dos seus quartos e suas casas, pessoas pensando em se matar, pensando, ó Deus, em se deixar derrotar. Em nome de Jesus, repreenda todo esse mal, todo desânimo, toda tristeza, toda angústia, repreenda toda enfermidade, repreenda toda dúvida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, dá força para o meu irmão e para minha irmã, para eles continuarem firmes na presença do Senhor. Ajuda aqueles que estão fracos e abatidos, desistidos do caminho do Senhor, talvez pensando até em morrer. Ó meu Deus, que a tua graça e o teu poder seja sobre a vida de todos esses servos e servas, seja com aqueles que estão desempregados, aqueles que estão atormentados por espíritos malignos, que o Senhor repreenda todo o mal e ajude, Senhor, o meu irmão e a minha irmã, teus servos, meu Pai, que eles sejam livres, curados, libertos dos vícios, do cigarro, da bebida, das drogas, da prostituição. Em nome de Jesus, repreende toda a força do mal, toda magia, toda obra de feitiçaria seja anulada, seja cancelada pelo poder que há no sangue de Jesus, Pai. Abençoe as crianças,
os jovens, os adolescentes, as famílias, meu Pai, famílias que estão brigadas, um de mal com o outro, que o Senhor possa restaurar essa família e em nome de Jesus nos dar um dia muito abençoado. Ô Senhor Deus, que o nosso dia seja de paz, seja de provisão do Senhor, que consigamos o nosso pão de cada dia e tenhamos alegria no nosso lar e também dentro do nosso coração. Paizinho querido, a nossa vida está nas suas mãos. Cuida de nós, nos abençoe, nos ilumine, nos direcione e nos fortaleça. É assim que oramos, Pai, e fazemos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Olha, já quero anunciar a vocês as próximas devocionais. Vamos terminar aí o livro de Apocalipse e depois nós vamos fazer as devocionais dos personagens da Bíblia. Vai ser muito interessante. Falando de um personagem do Antigo Testamento e um do Novo, para a gente poder aprender como servir a Deus, aprender com os erros, aprender com os acertos para a glória de Deus. Então não perca, devocional Personagens da Bíblia vai ser o nosso próximo projeto, tá bom? Fique conosco, inscreva nos nossos canais para você ser lembrado das devocionais quando elas aparecerem e curta a gente lá também no Facebook e no Instagram. Um grande abraço para você e para sua família. Deus abençoe o seu dia. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.